Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. De fato, ontem foi mais um dia bastante movimentado na CPMI, que investiga a ladroagem cometida contra aposentados e pensionistas aqui do nosso país. Tem muita gente colocando panos quentes, passando pano, pintando e bordando para tentar minimizar esse assunto, mas o fato é que a investigação continua e os sinais muito preocupantes começam a aparecer. Imagine ontem que a bancada do governo Lula lá na CPMI pareceu entrar em pânico com a quase convocação de um sujeito chamado Edson Claro. Ele foi funcionário, foi assessor, braço direito de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Foi esse camarada, Edson Claro, quem contou à Polícia Federal que o careca do INSS pagava propina em dinheiro vivo para ter o direito ou ter acesso ao sistema, ao esquema para roubar os aposentados no INSS. E aí esse Edson Claro decidiu contar tudo depois de ter sido, segundo ele, ameaçado de morte pelo ex-patrão. Essa ameaça ou essa disposição de Edson Claro de contar tudo é que ligou o sinal de alerta. Ontem, a sessão deliberativa da CPMI começou com um deputado do PT de Minas Gerais, Rogério Corrêa, fazendo uma coisa absolutamente inusitada, bizarra mesmo, né? Depois dele apresentar 17 dias antes um requerimento pedindo a convocação de Edson Claro, ontem ele já abriu a sessão dizendo que estava desistindo do pedido de convocação. Não pôde fazer isso, que já estava pautado, e quando o requerimento está pautado, não há mais possibilidade de recuo. Mas aquilo ali foi o início de uma reação fortíssima, quase desesperada, de deputados governistas para não permitir que Edson Claro fosse convocado. A deputada Adriana Ventura, que é do Partido Novo de São Paulo e que faz parte da comissão, ela ficou espantada e chegou à conclusão. Ela acabou concluindo que chegamos ao cara, ou seja, aquela testemunha-bomba que pode, tem todas as condições de lançar a luz sobre aquilo que ainda continua obscuro nesse roubo aos aposentados. Você imagine que essa blindagem, inclusive, estarreceu o relator da CPMI, o que já foi promotor, né, como a gente tem dito aqui, foi chefe do Ministério Público, o deputado Alfredo Gaspar. E ele dizendo o seguinte: olha, minha gente, testemunha boa é aquela que vem de dentro do esquema, é aquela disposta a contar tudo. Mas não teve jeito, né? Se o objetivo do relator é apurar essa roubalheira, aquela turma que estava ali da bancada governista não quer exatamente isso, né? Bom, o fato é que, para se ter uma ideia do que aconteceu ontem, foi um bate-boca, murro na mesa, foi aquela confusão. Eles acabaram vencendo, viu? Por 16 votos a 14, a CPMI decidiu que não convocar, não aprovar os requerimentos de convocação desse camarada, a testemunha-bomba Edson Claro. Você tem uma ideia de como foi o clima? Ontem foram votados 90 requerimentos de convocação para testemunha, para prestar depoimento ou para quebra de sigilos e etc. Dos 90, somente 2 não foram aprovados, exatamente os 2 que pediam a convocação desse camarada, Edson Claro. O deputado Marcel Van Hatten, que é gaúcho, ele disse que não vê razão para que a CPMI ignore essa testemunha, uma testemunha tão importante, talvez a mais importante na CPMI até agora, e ele então decidiu apresentar um novo pedido de convocação para ser votado em sessões deliberativas seguintes. Ontem também tivemos a aprovação, como antecipamos aqui que aconteceria, a aprovação de um novo pedido de prisão de Carlos Roberto Costa, que é o dono, presidente daquela Confederação dos Trabalhadores de Agricultura Familiar, etc. e tal. Esse sindicalista já tinha tomado uma voz de prisão, pagou fiança e se livrou disso, mas ontem um novo pedido de prisão, desta vez prisão preventiva, foi aprovado na CPI e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Bom, ontem também a CPMI foi muito movimentada com o testemunho do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho,
E o que se esperava que seria um passeio, na verdade, foi uma enorme decepção para o governo, porque o ministro foi muito pressionado, muito nervoso e também acabou confessando que sabia do esquema, que a CGU descobriu o esquema em meados de 2023 e não tomou nenhuma providência. Simplesmente ele mandava os assessores conversarem com a diretoria do INSS, o que levou o relator e figuras também experientes em lidar com ladrões de toda a natureza, como o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador da República, estranharam que a CGU que o chefe da CGU, em vez de comunicar a ladroagem no nível mais alto, ao ministro da Casa Civil, ao presidente da República, etc., não, simplesmente mandava assessores conversarem com a diretoria do INSS, ou seja, comunicar ao ladrão que estava havendo um roubo ali na repartição. Bom,